Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Hoje é a gravação do nosso terceiro podcast aqui da agência Vision. E hoje o nosso tema é muito bacana, um tema maravilhoso, um tema fantástico, um tema do momento. Hoje nós vamos falar sobre automação digital, entre outras coisas, né? E eu estou aqui do meu lado com o Rodrigo Renzel, meu parceiraço de sempre, né, Rodrigo? Obrigado. Mais uma vez. Tudo bem? Boa tarde aí, galera. Beleza? E o nosso convidado de hoje também, o Edson Barreto, nosso parceiraço aqui também. A gente se conheceu através de uma plataforma, né? O High Level. E aí batemos bastante papo, conversamos bastante. E até que deu certo a gente vir aqui gravar um pouco. Sim, rapaz super talentoso. Tempinho que a gente está tentando fazer esse episódio, né? É verdade. Certo. Então, hoje o nosso episódio é para falar um pouco sobre automação, ajudar o empresário, aquela pessoa que tem o seu negócio e quer dar uma alavancada nos seus negócios, no ambiente digital, atrair mais clientes, trazer mais resultados, vendas, enfim, prospecção. Então, antes da gente começar a falar sobre essa parte de automação, eu queria ouvir um pouquinho da sua trajetória, Edson, como você chegou, né, a se tornar um especialista. Então, conta um pouquinho para nós a sua trajetória. Show. Pessoal, prazer aqui estar com vocês a primeira vez aqui, né? Como eu falei, a gente está tentando fazer esse episódio desde o finalzinho do ano, quando a gente conheceu lá na plataforma, né? E resumindo bem a história, né? Eu comecei lá em 2015, comecei ali... Antes disso, eu já tinha a ideia de empreender, né? Eu queria empreender. Fiz alguns cursos, fiz curso de web design, eu queria ser desenhista e logo eu me deparei ali com a internet, comecei a pesquisar na internet, eu estudava muito sobre design nessa época, assistia lá aos congressos de design, até que eu me deparei com alguns vídeos sobre marketing digital, né? E aí, naquela época, lá em 2015... O pessoal estava conversando, esses grandes players do digital aí de infoprodutos estavam começando, o Conrado Adolfo, que é muito conhecido por muita gente aí. E aí eu comecei a ver ali aqueles conteúdos e aquilo brilhou os olhos porque eu tinha uma ideia, né? Eu estava no processo ali de mudança de mentalidade, né? E aí eu tinha uma ideia de levar aquilo que eu estava estudando para outras pessoas, né? Porque eu estudava muito sobre mentalidade, desenvolvimento pessoal. E aí... Eu mudei um pouco a minha ideia de ser designer, falei, eu quero levar isso para mais pessoas, porque tá me ajudando muito, né? Eu tava passando por uma fase muito difícil ali. E aí eu comecei a estudar sobre marketing digital. Naquela época, eu estudava muito as maratonas do Conrado, né? O Conrado tinha uma época que ele tinha a maratona 8Ps, e aí eu assistia aquele conteúdo, comecei a gostar, né? Me interessei pela área de infoprodutos, né? E fui me encontrando ali, fui mudando muito a minha ideia, né? Porque... Como eu falei, tinha uma ideia de trabalhar como designer, fiz curso técnico de web design, de programação. E aí foi mudando até que eu cheguei nesse ponto de começar a estudar marketing digital, né? Aquilo me brilhou os olhos. E ali, naquela época, tinha além do Conrado, que para mim foi um mentor até hoje, né? Eu considero como mentor. Que eu comecei a aprender sobre funis de vendas e aquilo me apaixonei. Eu me apaixonei por duas áreas, os funis de vendas e a parte do copywriting. E eu escolhi essas duas áreas para me especializar, né? E naquela época ali que eu estava começando, não tinha dinheiro para fazer cursos online, então era a época, praticamente para mim, a época de ouro, porque aproveitava que o pessoal distribuía muito conteúdo, né? Tinha as maratonas do Conrado, tinha uma época também que o pessoal estava fazendo aqueles congressos, tinha um congresso de afiliado, e eu assistia todas aquelas lives, assistia muito conteúdo no YouTube, e... Passou mais ou menos uns 3 meses, né, que eu tinha uma ideia de fazer um outro negócio, brilhou os olhos com marketing digital, falei, vou me especializar em funil, em copywriting aqui, vou me especializar nessa área. E aí eu comecei a prestar consultoria, mais ou menos uns 3 meses ali depois, né. Então, até para a galera que está começando aí no marketing digital, né, às vezes a galera tá na mesma situação que ali na minha época eu não tinha condição de fazer curso, né. Eu estudava de forma gratuita ali com as maratonas, com os lançamentos também, né. Naquela época também o Érico Rocha, não sei quem conhece o Érico Rocha, também estava em alta, o pessoal fazia lançamento. Eu assistia... Fórmula do lançamento. Assistia muito lançamento, assistia lançamento de tudo quanto é gente aí. E aí foi ali onde eu fui aprendendo, até que uns 3 meses depois, mais ou menos, estudando sobre funil, sobre estratégia, aí eu vendi uma primeira consultoria para
para um professor, né? Eu trabalhava numa academia, eu trabalhei como um vendedor ali, eu era recepcionista e vendedor da academia. Então ali eu conheci um professor que ele tinha um negócio ali que ele vendia equipamentos de boxe, né? O índio. E aí eu comecei a trabalhar com ele, vendi uma consultoria, comecei a ajudar ele. E dali foi, né? Comecei a trabalhar ali. E aí eu sempre gostei muito da parte de estratégia, né? Por isso que sempre, ao longo desses quase 10 anos aí, eu sempre estudei muito sobre estratégias de vendas, né? E passou um pouquinho de tempo, eu conheci uma outra pessoa que me apresentou alguns cursos, né? Foi ali que eu tive contato com automação. Finalzinho de 2015, que nessa época, como tinha uma linha muito do inbound marketing, do marketing de atração, era muito comum fazer esse tipo de funil com página de captura, que você capturava o lead, o pessoal tem uns que chamam de isca, eu gosto de chamar de recompensa digital, não gosto muito do termo isca, né? Recompensa digital é mais legal pra galera, né? E dali eu tive contato com automação, eu tive contato com um curso da Chris Funk, não sei se vocês conhecem a Chris, né? Ela era uma aluna do Érico Rocha e ela tinha um curso chamado Top Afiliados, né? Naquela época também o pessoal também, quando entrava no marketing digital, era afiliado, enfim. E aí eu tive contato com esse curso e ali foi que eu tive contato com automação, que tinha aquelas automações do GetResponse, tinha Lead Lovers, que era muito famoso naquela época. E aí eu aprendi uma coisa que brilhou os olhos, foi fazer a automação de sequências de e-mail. Né? Porque a ideia era a gente fazer um funil onde a gente capturava o lead. Então, o lead, para quem não sabe, é o contato da pessoa, né? O nome, e-mail. Algumas pessoas captam o telefone. E aí, a ideia era a gente fazer uma venda de um produto, né? E aí, nessa época, eu tentei ser afiliado. Então, a gente fazia um funil, né? Que era muito comum, que era ensinado lá no curso. A gente captava o contato da pessoa e aí tinha uma sequência de e-mail de 7 dias, totalmente automática ali pela... Rede, né? Exato. E ali foi a primeira vez que eu tive contato com automação, né? Então, dali, usei muito essa ferramenta do GetResponse. Depois de um tempinho, né? Eu tentei fazer alguns movimentos também. Acho que tem uma galera do marketing digital também que é comum o pessoal trabalhar com marketing de rede, né? Nessa época eu também conheci o marketing de rede. Tem um cliente até hoje de marketing de rede, cara. Eu tive contato com marketing de rede e aí eu tentei aplicar as estratégias ali que eu aprendi com marketing de rede, né? E aí era engraçado que quando eu chegava nas reuniões lá, o pessoal não sabia, a maioria das pessoas não sabia o que eu estava falando, né? Sobre funil, dá pra gente aplicar funil, fazer coisa no digital aqui. E enfim, aí eu passei um tempinho ali trabalhando com marketing de rede, até que em 2016 para 2017, aí foi um ponto de virada ali na minha trajetória, onde eu conheci uma cliente, uma coach, lá eu usava, para prospecção, eu usava o Orkana, né? Até hoje eu uso Orkana, 99. Hoje em dia a galera faz freela no Orkana ainda. Que eu tentei ali, eu tinha ali as consultorias, estava começando ali, porque eu estava começando e como não tinha contato com acesso a cursos, né? Eu tive acesso a esse curso da Cris, fiz curso do Conrado, que era o Copy Samurai na época, fiz esse curso de Copy. E aí eu estava aprendendo a empreender no digital, né? E aí eu tive contato com uma coach que ela queria fazer uma sequência de e-mails ali no Lead Lovers, né? Ela tinha o Lead Lovers. Falei, eu faço aí, eu vendi para ela a sequência de e-mail. E só que isso é o que eu faço até hoje, né? Sempre que eu vendo algum serviço para algum cliente, alguma consultoria, eu sempre busco entregar mais do que a pessoa está esperando. Então, quando eu entro em todos os negócios, eu sempre faço isso. A pessoa, Edson, eu quero que você faça um e-mail ou um anúncio. Eu sempre olho para o todo do negócio da pessoa, né? Porque eu sempre gostei dessa parte de estratégia, né? Então, eu olho para o todo, eu olhei para o negócio dela e ali eu estava muito sobre funil. E aí eu fui olhando alguns gargalos, alguns pontos que a gente poderia melhorar e eu fui fazendo mais do que os e-mails, né? E ali foi um ponto de virada ali na minha trajetória, porque ali eu conheci uma estratégia americana, que é de um americano que chama Ryan Dice, não sei se vocês conhecem. Ele tem uma estratégia que em resumo, a estratégia dele é a gente conseguir vender todos os dias para a mesma pessoa, através de sequência de funis. Então, a gente coloca sequência de funis e a gente usa as automações para que a gente faça com que a pessoa percorra por algumas estratégias, né? E aí, eu tive acesso a essa cliente, me deu acesso a um treinamento do Nathanael Oliveira,
né? Muito conhecida aí no digital. Naquela época de 2016, 2017, era muito dividido entre Conrado e Érico Rocha, porque o Érico era mais da linha dos lançamentos, acho que essa época ele falava sobre um ano de vendas em 7 dias, né? Tinha essa promessa aí. Eu acho que na época que veio o ClickPages também, né? Sim, tinha um ClickPages ali do Érico Rocha, que sim, agora a Hotmart, né? Isso. Comprou. E aí tinha essa divisão de Conrado e Érico, porque o Conrado era mais nessa linha de funil. Tanto é que a base de funil que eu uso hoje eu aprendi com o Conrado, né? E aí eu tive acesso a esse treinamento do Nathanael, que é o Expert em Vendas Online. E ali foi onde eu considero que foi ali onde eu aprendi ter uma visão e estratégia para conectar os pontos, né, dos funis, né? E ali eu tive acesso, que era uma formação. E aí o que a gente combinou, eu e essa cliente, foi que eu ia fazer o curso e aplicar no negócio dela, né? Então a gente começou a aplicar e ali foi um primeiro case, né, que a gente conseguiu fazer com que ela tinha um produto de R$1.000, a gente conseguiu fazer com que esse produto ele chegasse a vender todos os dias, né? E aí a gente colocava mais ou menos para o pessoal que não entende aí de funil, né? Basicamente a gente tinha um funil que no marketing digital tem uma linha de marketing direto, que a grosso modo o marketing direto é quando você faz uma estratégia onde você não necessariamente você precisa fazer conteúdo, aquecimento com a pessoa, né? Você atrai uma pessoa que já está propensa a comprar e você faz uma conversão mais rápida, digamos assim, né? Então tem uma galera hoje que trabalha com esse tipo de abordagem, que aí é muito comum usar vídeo de vendas, né? Que o pessoal chama de VSL, página de vendas. Então, nós tínhamos ali uma estratégia que começava por uma página de vendas, um vídeo de vendas ali, e quando a pessoa caía nessa página, a pessoa ela preenchia ali os dados, né? Que a gente chama de pré-checkout. Então, ela clicou no botão para comprar o produto, a gente pega os dados da pessoa, a partir do momento que a pessoa ela caiu no meu funil, aí eu tinha uma sequência de funis automáticos, né? Então, primeiro, a pessoa ela convertia ali o checkout da Hotmart. Se ela não convertia, eu tinha uma sequência de e-mail de 7 dias para recuperação. Né? Então, a gente tinha alguns tipos de e-mail diferentes. Se ela não converteu em uma semana, tinha uma outra sequência de e-mail. Aí eu levava ela para uma outra estratégia que é um webinário. Né? O webinário, para quem não sabe, é uma espécie de uma palestra. Né? Você faz como se fosse um evento online. Tem palestra, tem evento, você faz um treinamento ali. E aí de uma apresentação apenas, né? E aí a gente trabalhava esse lead com uma abordagem diferente. Como ela trabalhava com coach parental, né? Trabalhava muito ensinando os coaches, né? Que queria trabalhar com pais, essa questão de parentalidade. A minha linha estratégica era trabalhar em vários objetivos e interesses diferentes da pessoa. Porque quando a pessoa ela cai dentro do nosso sistema de CRM, da automação, a gente tem um sisteminha de tags, né? Tag é como se fosse uma marcação que você coloca ali na pessoa para a gente saber o interesse da pessoa, o que a pessoa ela teve de comportamento dentro da nossa estrutura, né? E aí eu tagueava essa pessoa, então a pessoa entrava ali por ferramentas de coach, só que dentro dos primeiros 7 dias, se ela não comprava, eu enviava um conteúdo para ela. Dentro desses conteúdos, eu colocava alguns interesses. A pessoa queria trabalhar propósito de vida, ela queria aprender ferramentas, ela tinha alguma objeção. Então, o que a pessoa clicava dentro do meu e-mail, eu tagueava ela, para eu saber qual o interesse, né, da pessoa. E aí, eu tinha alguns funis automáticos. Então, depois dos 7 dias, se a pessoa não comprou no meu funil de marketing direto e ela não comprou ali com minha automação de e-mails, na próxima semana eu levava ela para um webinário que quebrava uma objeção que a pessoa ela não conseguiria viver do coach, né? Então a gente tinha um webinário que ela tinha feito já esse webinário, então a gente colocou em automação. Então a pessoa passava, basicamente resumindo bem o funil, a pessoa ela entra no funil, a gente oferece uma aula para ela e aí tem alguns e-mails que a gente chama de engajamento, que é para a gente gerar interesse nessa pessoa e a gente leva ela para uma apresentação. Essa pessoa ela assiste a apresentação e dali ela pode comprar, porque tem um pitch ali, tem uma oferta ali para a pessoa. Se ela não comprar, a gente tem uma sequência de e-mail que vai durar mais ou menos uns 7 dias para convencer essa pessoa. E aí e-mails de vendas direto. Passou nesse funil, se a pessoa não compra, eu levo ela para um outro funil, que era um funil na época que a gente foi construindo alguns funis, tinha uma sequência de e-mail direto. A galera hoje, eles falam bastante do Russell Brunson, né, que é um
é um estrategista de funil, que é muito conhecido nos Estados Unidos, né? Que ele ensina uma sequência de e-mail de 7 dias, que é uma sequência que eu vou colocar aqui como uma aquisição, né? Que eu aprendi lá no curso, aquisição. Então, basicamente, eu tenho uma sequência de abordagem de copy, né? De persuasão, para convencer essa pessoa a comprar. Então, é e-mails de oferta mesmo ali, onde eu vou transitar entre promessa, história, contar casos de sucesso, depoimento, e aí levar essa pessoa por uma sequência de e-mail. Só que ali, eu já tinha, lembra da parte da tag? Sim. Eu já colocava uma outra abordagem de tag, que era mais sobre o propósito de vida. Então, é uma sequência de e-mail de venda, só que estava mais relacionada ao assunto propósito de vida. A pessoa passou, não comprou, eu tinha um outro funil, que era um funil de mini treinamento, que é muito semelhante à estratégia do Érico Rocha, só que o Érico Rocha ele é mais voltado para um lançamento. O mini treinamento ele tem uma estrutura semelhante, que a gente tem 3 aulas, só que a gente consegue deixar ele no automático, né? Então, a pessoa passava por esse mini treinamento, que era mais ou menos, eu ia dar umas 2 semanas, porque nos primeiros 7 dias ela ia assistir, tinha uma oferta no terceiro vídeo e depois mais uma sequência de e-mail. Então, nessa experiência aí, nós conseguimos fazer esse produto vender todos os dias, né? Olha, então, foi uma experiência muito legal. E ali foi o começo ali de uma experiência ali com automação que deu muito certo, né? Esse projeto ele acabou passando de múltiplos 6 dígitos, né? Nessa época também a gente tinha um trabalho em equipe ali que a gente conseguiu também o troféu lá do famoso 6 em 7 do Érico Rocha. Então a gente foi lá no evento lá de 2017. Então foi um projeto muito legal. Foi o primeiro projeto de destaque ali. Aí depois disso eu fui trabalhar com alguns players aí do digital nos bastidores, né? Eu trabalhei muito nos bastidores. Trabalhei com... Na época ele era muito conhecido, né? Hoje ele é mais de bastidor, que é o Bruno Pinheiro. Não sei se vocês conhecem o Bruno Pinheiro. Na época, o Bruno ele era muito conhecido pelo método Nós. A gente tinha ali o método Nós. Ali foi um ótimo curso também, que eu tive acesso, né? Como eu trabalhava na equipe, a gente tinha que fazer o curso. E ali eu aprendi mais sobre funil, né? Porque o Bruno ele tinha uma outra linha de abordagem de funil, que ele trabalhava também nessa linha muito semelhante com marketing direto. Então usava estratégias semelhantes, webinário, tinha várias estratégias. Ali eu trabalhei, ali a experiência com o Bruno foi muito boa, porque eu aprendi um pouco dos bastidores de uma empresa que já era uma empresa que faturava 7 dígitos por ano, né? Mais de R$1 milhão por ano ali. E aí eu trabalhei como gestor de funil, né? Tive uma experiência ótima ali, aprendi muito ali, aprendi um pouco como que era a estrutura. Inclusive hoje está muito em alta essa coisa de vender high ticket, né? O pessoal vender ticket alto. E ali eu via o Bruno fazer isso na prática, né? Porque ele era muito bom de webinar, de fazer apresentação, vendia produtos caros ali. E ali eu tive a experiência. Depois eu trabalhei com uma outra player grande também digital, pelo menos na época, né? Que era a Izzy Moreira. Que ela era nutricionista, foi um case ali do Érico Rocha. E aí depois ela começou a ensinar funil e copywriting. Então foi uma ótima experiência ali, foi uma experiência que eu considero que foi uma transição ali, foi um divisor de águas com a minha carreira de copy, né? Que eu tive acesso aos cursos de copy dela, e aí como eu trabalhava com um copywriter, e ela me ensinou muito sobre copy, né? Sobre a gente fazer uma abordagem de copyright, né? Para quem não sabe o que é copyright, é comunicação persuasiva, né? Isso já existe há anos, né? Sem o chat GPT na época, né? Sim. Tinha que ser na mão, a gente fazia ali, a gente trabalhava com essa abordagem, eu fazia copy para lançamento, copy para funil. E ali eu aprendi um pouco sobre a gente fazer um copy mais autêntico, mais verdadeiro, né? O pessoal do marketing digital, infelizmente, ainda hoje tem aquele tipo de abordagem de você fazer promessas agressivas, promessas falsas. E aquilo eu vi ali na experiência com a Isis, que a gente não precisa ser agressivo no marketing, né? Fazendo persuasão, né? E ali foi uma ótima experiência, onde eu aprendi muito também. Também foi uma experiência para mim que eu destaco, que eu aprendi um pouco sobre essa questão de estrutura, porque até um ponto, apesar de que a gente vai falar de automação aqui, sobre a questão de gestão, né? O pessoal tem equipe, e aí é uma dor muito forte, pelo menos os clientes de consultoria que eu tenho, sobre gestão. E ali eu aprendi um pouco sobre essa estrutura, trabalhei com a Isis, e a Isis me deu um conselho, ela falou: Edson, você tem um perfil de empreendedor, porque naquela época eu trabalhei com um freelancer ali, com aquela cliente, fazendo consultoria. Mas comecei a trabalhar com o Bruno, depois com a Isis, e ela me deu o conselho de empreender. Vai focar no seu negócio, porque nessa época eu comecei a produzir conteúdo, né? Comecei a produzir conteúdo, gravar vídeo. Quem me conhece do bastidor, hoje menos, né? Mas eu era uma pessoa muito tímida, né?
aquela pessoa mais reservada, né? Mas ali eu comecei a destravar para criar conteúdo, criar vídeo. E aí, eles acompanhando aquele movimento, falou, Edson, o seu perfil é de empreendedor, melhor você focar no seu negócio, né? Que é um negócio que eu sempre quis ter, um negócio de consultoria, né? Trabalhar nessa parte de estratégias. E ali eu comecei a minha jornada empreendendo ali totalmente. Eu estava tentando empreender, né? Desde os meus 23 anos, né? Tentei empreender de algumas formas, né? E ali eu comecei a prestar serviço como consultor estratégico, né? Aí tem um ponto legal, né, nessa trajetória, que foi mais ou menos ali de 2018 para 2019, né? Que eu conheci um psiquiatra. E aí, como eu estava muito envolvido com essa área dos infoprodutos, né? Foi indicação de um amigo. Ele queria ajuda para vender os cursos online dele, né? E aí, eu, consigo te ajudar, né? Sobre isso que eu estudo já tem uns anos já. E eu comecei a ajudar ele. E aí, em um dado momento ali, logo no começo da parceria, ele falou, Ed, você consegue me ajudar com captação de pacientes? Que ele vendia ali as consultas dele, né? Eu falei, eu consigo. Só que o que eu sabia até ali era estratégias para vender infoprodutos, né? Então, eu tinha estudado ali aquela linha do Ryan Dice, do Nathaniel Oliveira. E o que eu fiz foi começar a adaptar as estratégias de infoprodutos para a área da saúde e para a venda de serviços, né? E aí eu comecei a usar as mesmas estratégias que destacou lá aqui no projeto da Coach, né? Do webinário, da página de vendas. Eu comecei a fazer para ele, né? E aí a gente começou a utilizar ali, meados de 2019, também as automações de WhatsApp, que começou a surgir as automações ali de WhatsApp. Então, esse projeto também foi um ponto de destaque. Hoje eu tenho uma linha muito forte ali de trabalhar na área da saúde, tem uns 6 anos aproximadamente ali, trabalhando com a área da saúde e trabalhando com as estratégias de funil, a parte de comunicação. E aí a gente começou a fazer um trabalho legal e aí ele começou a ter um destaque também, crescer no Instagram, né? Na época ele tinha uns 26, 27 mil seguidores, cresceu no Instagram, aumentar o preço dele da consulta, conseguiu migrar para uma agenda totalmente particular. E ali eu tive contato, comecei a fazer o segundo tipo de automação, porque eu trabalhava muito com automação de e-mail, de página, desse tipo de funil de inbound marketing, comecei a trabalhar com automação de WhatsApp. Né? Nessa época eu tive a experiência de trabalhar com uma empresa que eles tinham um sistema de automação. Eles estavam começando a fazer um sistema de automação e aí eu comecei a utilizar a automação dele, né? E aí a gente começou a fazer a automação, né? E o que a gente fez basicamente foi pegar o processo de atendimento, né? Isso é uma dor de muitas pessoas, de muitos médicos, inclusive, de atender e vender, né? Como eu tinha um histórico também como vendedor ali, quando eu comecei a trabalhar com a academia, que eu vendia os planos, né? Ali eu comecei a estudar sobre vendas, né? E aí, nessa trajetória toda, eu sempre estudei sobre vendas e persuasão, né? Então, a gente criou um processo ali de atendimento e a gente automatizou isso no WhatsApp. Então, a gente começou a utilizar a automação de WhatsApp. Aquilo também deu muito certo, né? E aí, daí para frente é a história. Aí tem bastante projeto ali que a gente trabalhou ali como consultor. Hoje está chegando a 60 empresas que a gente ajudou com as estratégias de funis, com as estratégias de automação. Olha que legal. Então, você fez uma adaptação daquelas estratégias que você usava, dos funis, de infoproduto, para o seu cliente novo, que era um mercado até então novo totalmente nesse sentido, diferente. Né? Sim, totalmente diferente. Para essas pessoas que estão começando ou já têm uma empresa, tem muitos casos de empresas que já têm ali um certo posicionamento na internet, mas ela fala, poxa, eu não estou conseguindo trazer aqueles leads qualificados que eu preciso, não estou conseguindo vender como eu gostaria de vender, e às vezes a pessoa tem um negócio que ele quer escalar, né? Por onde esse cara começa, sabe? Poxa, por onde eu vou começar? Qual é o meu ponto de partida? Olha, onde eu vejo que a maioria das pessoas que estão começando no digital tem um negócio que é vir para o digital, onde eu vejo que as pessoas pecam, né? Até porque a minha linha, né, de que eu sempre estudei sobre funil, a pessoa ela não tem clareza de um funil. Quando eu falo funil, eu estou falando um processo de vendas, né? Existem vários funis que você pode utilizar, né? Hoje eu divido muito sobre essa questão de você ter funil de marketing e funil comercial. Funil de marketing basicamente é para a pessoa te conhecer, para conhecer você, confiar, né? Gerar desejo nessa pessoa e transformar essa pessoa em um lead. Então, vamos separar dessa forma. A pessoa serve para você trazer um desconhecido e transformar ele interessado em um lead. Conseguir o contato dessa pessoa. Quando a pessoa ela se torna um lead, que a pessoa ela tem o interesse de conhecer o seu serviço, você vai ter funis comerciais, que são processos que você cria passo a passo para você converter essa pessoa, através de negociação, em um cliente.
E onde eu vejo que a maioria das pessoas falham é porque elas não têm clareza dos processos. Então, se você entra na internet, tem muitas estratégias, né? Você tem ali o lançamento, você tem o inbound marketing, o marketing direto, tem muitas linhas de estratégia, só que você precisa escolher um norte do que você vai seguir, né? E é onde eu vejo que as pessoas mais falham é nisso. Você tem um processo de vendas. O que eu falo assim, ó, tem muitas pessoas que chegam para mim procurando a minha ajuda como consultor, que a pessoa vai lá ver alguma promessa de algum curso e ela vem com uma ideia de começar no Instagram. O Edson, me disseram que eu tenho que começar no Instagram, tenho que ter seguidores, mas é um posicionamento que eu tenho, né? Uma opinião que eu tenho. Se eu vou começar a fazer o conteúdo, o meu conteúdo tem que ser direcionado para algum processo de vendas. Por quê? Para que eu estou fazendo conteúdo? Claro que tem uns influenciadores ali que vão ganhar dinheiro de outra forma, né? Mas você precisa ter um processo. Você está fazendo conteúdo para quê? Qual que é a sua jornada de compra? Como que é ali o perfil de público-alvo que você trabalha? Então, começar por que eu chamo de base, né? Entender o seu público-alvo, que tipo de plataforma que ele utiliza, que tipo de processo de vendas, que tipo de funil vai funcionar mais para ele. E quando você desenha essa estrutura, você tem isso claro, aí você começa a montar esses quebra-cabeça ali, né? Porque é um verdadeiro quebra-cabeça, né? Aí o marketing digital tem muitas possibilidades. E aí você começa a entender como você se comunica com esse público, onde que você vai direcionar esse público, né? Através de funis ali. E aí você começa a fazer a comunicação assertiva no anúncio, né? O que eu vejo também que as pessoas pecam muito acha que o tráfego pago, você vai colocar o anúncio do ar, vai apertar ali os botões da plataforma e pronto, vai cair venda. Só que é o que eu falo muito, o tráfego pago, o tráfego orgânico não vende. É só uma forma de você gerar demanda, de você atrair pessoas. Só que você está atraindo a pessoa para onde? Para qual processo? Quando você tem o contato da pessoa, o que você vai fazer com aquela pessoa? Por onde que você vai direcionar aquela pessoa? Então, o primeiro passo é você ter clareza do seu funil. Qual que é o funil ideal para o seu negócio? Porque a partir do momento que você constrói o seu funil, aí você começa a fazer conteúdo, anúncio, para você gerar demanda para o seu funil. Então, é isso que eu defendo muito, né? Constrói funil, tenha clareza e depois você começa a se preocupar com conteúdo, com anúncio, né? Eu acho que a galera confunde muito, falando, eu tenho que desenhar processo. Cara, não tem regra. Eu, pelo menos, vejo que não tem regra. É o teu processo, teu dia a dia, desenhar ali e começar a abordar isso. E o gestor de tráfego hoje tem que fazer venda, né? Porque não tem um processo comercial, então é complicado isso. Sim, então, o pessoal acha que desenhou o processo de marketing e de comercial, eu acho que já tem um ponto de partida para começar a pensar em como atingir esse pessoal, entendeu? Sim, então, acho que sim. E aí é onde cai a falha também do pessoal que... A mesma coisa quando a pessoa quer utilizar a automação, né? Porque a pessoa, ela chega no digital, ela não tem posicionamento online, não sabe o público-alvo, a persona dela, né? A persona, um perfil de cliente ideal, né? Não mapeou aquele cliente ali, não tem um funil e ela quer automatizar, né? Eu estava num evento em 2019 do Vitor Damasio, e aí eu assisti uma palestra de um especialista em automação, o nome dele é Eric Luciano, né? E aí ele trouxe uma frase que para mim faz muito sentido, que ele falou, se você quer colocar automação na sua empresa, mas você não tem processo, o que na verdade você vai fazer é criar uma bagunça automática. É verdade. Porque você não tem processo, você vai automatizar o quê? Né? Então, primeiro, você precisa ter essa base primeiro, a base do marketing, seu posicionamento, como que as pessoas vão perceber você na internet. Quando a pessoa chega a ter você no seu Instagram, qual que é a imagem que a pessoa ela tem de você? Se você pedir para a pessoa descrever através do seu site, do seu Instagram, como que a pessoa descreveria? Isso é a questão de posicionamento. Então, você tendo isso, você tendo o processo, depois você começa a automatizar. Então, é a linha que eu trabalho. Você vai automatizar, primeiro eu crio o processo, né? Depois eu automatizo. Que aí a automação ela serve muito para você ganhar escala, eficiência, liberdade de tempo, mas primeiro precisa ter processo. E é onde muitos empresários eles não querem ter um trabalho. Eu acho que eles estão no automático, né? Vai gerando eles lead qualquer, entrou, meu comercial vai atendendo do jeito que dá ali. A gente falou até, né? Eu vejo muito comercial que faz outra tarefa, né? Às vezes dentro da empresa. Então acaba não conseguindo atender do jeito que precisa esse lead, né? Sim. Dentro dessa parte de automação, existe um limite? Vou te dar um exemplo. O usuário ele caiu ali no primeiro momento, no primeiro estágio. Vamos chamar assim, primeiro estágio. Ok. Caiu nesse primeiro estágio, ele é dado start ali na automação para esse usuário. Existe um limite, vamos supor, olha, eu vou... daqui para frente ele vai trabalhar em mais 5 etapas. E lá atrás, eu já ouvi muito falar disso. Olha, eu vou startar aqui um e-mail X, um e-mail Y
e um contato XPTO, ok. Só que por último eu vou vir com o e-mail matador e daí para frente essa geração desse lead, ela morreu até um determinado momento que eu vou tentar reativar de novo. Ok, essa reativação tinham mais 3 processos ali dentro dessa reativação, mas isso eu estou falando de um processo de 20 anos. Claro que muitas coisas mudaram. E hoje existe um limite ou não? Você fala, olha, existe um limite da primeira etapa de funil, depois ele cai em uma segunda etapa, se ele não efetuou a compra ou algo nesse sentido, eu vou levar ele para um outro estágio até que ele possa gerar ou liquidar de vez. Qual é esse limite? Existe hoje? Na minha visão, não. Eu vou dar um exemplo de um projeto que eu estou fazendo um trabalho com ele já tem mais ou menos uns 8 meses, né? E a gente está utilizando, inclusive, a Go High Level, que é uma ferramenta, né? O cliente, esse dia ele falou que o Go High Level é um Megazord, né? Porque, ali dentro do Go High Level a gente pode fazer praticamente tudo. A partir do momento que a pessoa está dentro da sua estrutura de marketing, você consegue direcionar a pessoa por várias etapas ali de funis, de estratégia. Então tem tudo ali dentro. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre ela, mas esse projeto já está bem avançado. E só para vocês terem ideia, nesse projeto a gente tem um pouquinho mais de 20 automações. Então tem muita automação. E a base para a galera entender, o primeiro ponto que a pessoa precisa ter claro começou por essa base, o posicionamento, ter o seu funil, ter a sua jornada de compra, depois você validou alguns processos, depois você começa a automatizar. E qual que é a linha que eu gosto de seguir? De você ter bem claro a jornada de compra do seu cliente. Então, se você pegar um funil clássico, uma jornada de compra clássica, né, entendendo o comportamento das pessoas, como as pessoas compram, qual que é a primeira etapa quando a pessoa está conhecendo a empresa? Primeiro é fazer a descoberta, primeiro tem que conhecer aquela empresa. Conhecer a empresa, descobrir aquela empresa, via de regra, a segunda etapa é a pessoa começar a ter o interesse ou o desejo. Então, eu vou começar a estudar, vou começar a ter um interesse para aquela empresa, principalmente perfis mais analíticos como eu, né? Sou muito analista, dificilmente eu compro da empresa que eu acabei de conhecer. Então, eu vou começar a consumir conteúdo ali, a parte do interesse. Depois, eu venho para outra etapa, que eu começo a considerar comprar daquela empresa ou não. Então, para cada uma dessas etapas, esse comportamento diferente que um lead ele pode ter, uma pessoa ela pode ter. Então, a gente precisa entender essa jornada. Então, aí a pessoa está considerando qual tipo de comportamento que a pessoa tem aqui. Depois, ela vai tender a avaliar. Quando ela está perto ali da etapa de compra, ela vai tender a avaliar. Então, ela vai ver depoimentos, né? Se é um e-commerce, a pessoa vai ver se tem ali, se tem depoimentos, tem avaliação. Se é um negócio físico, tem avaliação no Google Meu Negócio. É a fase da avaliação. E aí a pessoa vai tender a converter, vai se tornar em um cliente. Depois que a pessoa se torna um cliente, o que pode acontecer? O que muitas empresas elas fazem? Tornou o cliente, pronto, acabou o meu trabalho aqui, a jornada acabou. Esqueceu o LTV, né? Mas não, depois que a pessoa se torna um cliente, ela pode se tornar um referenciador, uma pessoa que indica você, ou ela pode se tornar um cliente que compra mais vezes de você. Então, entendendo essa jornada, você pode colocar a automação em praticamente todas as etapas dessa jornada. Então, a automação, para mim, é você entender a jornada, você entender os funis e você entender quais processos que você consegue automatizar. Hoje a gente tem muita plataforma. Trazendo esse exemplo aí do médico, mas dá para a gente colocar em outros tipos de negócio, né? Porque a lógica é a mesma. O que acontece no projeto dele, só para vocês entenderem dentro da jornada de compra? Na fase da descoberta ali, a gente tem um trabalho muito forte no Instagram. Quando a pessoa está no Instagram dele, a pessoa acabou de descobrir, a gente tem um processo que hoje a gente utiliza agentes de IA. Inclusive, dentro do Go High Level, a gente tem uma possibilidade de criação de agente de IA, que é uma espécie de clone IA, que basicamente, em resumo, a gente pegou ali a base de conhecimento, como que ele responde às conversas no WhatsApp, os pacientes, pegou uma base de conhecimento explicando algumas partes técnicas, treinou um agente de IA na Go High Level, e a partir do momento que a pessoa ela envia uma mensagem no direct dele, a gente tem a automação e tem o agente. Algumas mensagens ele responde, mas boa parte é a automação ou agente. Então, aqui, a pessoa não necessariamente ela se tornou um lead, mas ela já começou a ter um relacionamento. Então, aí a gente tem o agente ele tira a dúvida das pessoas, às vezes indica algum material gratuito para aquela coisa que eu falei da recompensa digital, a gente oferece ali um material gratuito e a pessoa, quando ela se torna um lead, nessa fase ali, através de uma automação ou da indicação do agente, aí a gente começa a fazer um trabalho ali, por exemplo, a pessoa caiu ali no direct, ou ela caiu ali numa página de apresentação do serviço do médico, ela entrou, ela caiu no nosso WhatsApp. Aí a gente vai começar a ter processo comercial.
Aí a gente utiliza uma automação de WhatsApp que faz uma pré-venda, né? E qual que é a dor que acontece muito em muitos negócios? O vendedor, o atendente, ele tem um volume de leads muito grande, ou ele não tem processo, ou quando ele não tem processo, ele não consegue seguir o processo, porque ele está sobrecarregado. Nesse exemplo ali, em média, chegam 500 leads. 500 leads eu estou falando de negociação, não estou falando nem de lead, que em média de leads ele tem uns 1.000 por mês, mas são 500 pessoas procurando saber do serviço dele. Imagina se a atendente fosse atender 500 pessoas, né? Então a gente tem uma automação ali que é um bot de WhatsApp que faz o processo que a gente validou o processo, está mapeado o processo, a gente automatizou. Então basicamente a automação pergunta o nome da pessoa, pergunta o objetivo da pessoa, qual o objetivo que ela quer resolver ali. Ele trabalha na área de nutrologia, medicina integrativa, então a gente descobre o interesse da pessoa ali, depois apresenta mais ou menos como funciona o serviço dele, gera autoridade, aí a gente já está falando a gente usa elementos de copywriting ali, né, para a gente criar a estrutura dos scripts. Quando a pessoa chega no final, que a pessoa fala que quer agendar, aí a secretária ela entra e ela faz o processo, né? E aí, nesse processo ali, eu tenho uma automação que é uma outra automação que acompanha esse processo ali de atendimento. A automação ela fica parada, mas ela acompanha, porque dentro do GoHighLevel a gente consegue mapear o comportamento da pessoa. Então, se a pessoa ela agendou, se a pessoa ela foi por alguma etapa do CRM, né? Para quem não sabe, CRM é uma ferramenta de relacionamento com o cliente. A gente consegue saber qual etapa do nosso funil comercial que a pessoa está. Se ela está ali na parte de interesse, se ela já sabe do preço, não sabe, se já agendou. Enfim, dentro da automação de WhatsApp, a automação ela fica parada e acompanhando o que acontece. Quando a pessoa ela para de responder, seja a automação de pré-venda, seja a secretária, aí eu ativo uma outra automação que faz um follow-up. Por quê? É muito comum também os negócios perderem lead, porque o lead caiu para mim, não comprou, esqueço o lead. Só que aí você pagou no tráfego para aquela pessoa, você gastou tempo com conteúdo e você perde. E eu falo para os empresários que você está jogando dinheiro fora. Se você pagou por um lead aí, hoje o lead está cada vez mais caro, e as fontes de tráfego estão cada vez mais caras, e você descarta aquele lead, você perde. Então aí eu tenho uma outra automação que faz o processo de follow-up, para tentar reativar essa pessoa, e aí vai trabalhar por volta de uns 7 dias. Se a pessoa ela não fez o agendamento, essa pessoa ela vai para uma outra pipeline ali no CRM, que é de recuperação, e a automação ela fica parada ali, digamos que a automação está observando. Passou 10 dias, a pessoa não recebeu a tag, e aí lembra que o sistema de tags, né? Usa até hoje esse sistema de tags, a pessoa não recebeu a tag de cliente, ou não agendou ali na agenda do GoHighLevel, aí a automação vai esperar um ciclo de mais ou menos 10 dias, e depois ela ativa uma outra automação de recuperação, que a gente faz uma outra estratégia, que é um funil de recuperação, dando uma condição especial para essa pessoa. E aí, quando essa pessoa ela agenda, né? Aí a gente tem uma outra automação que é de comparecimento, é uma dor também muito grande, seja na área da saúde, quem vende serviço também tem isso. Marca a reunião, aí a pessoa não comparece. Então a gente tem uma outra automação que faz o trabalho de lembrete dessa pessoa, até o dia da consulta, no caso, né, do médico. Então, essa automação, ela diminui aí o número de faltas, né? Hoje, em média, ali, a gente tem de 1,5% a 2% só de falta. E quase não tem problema de falta. E a automação ajuda muito nessa questão, porque em vários dos médicos que eu trabalhei, tem muito desse problema. A pessoa agendar e faltar na consulta. Então, a gente tem uma estratégia ali, uma espécie de um funil de comparecimento. A pessoa compareceu na consulta, aí entra uma outra automação, que é aquela fase ali da jornada de compra, já é meu cliente. Eu vou esquecer o cliente, eu vou cuidar do cliente. Aí começa o pós-venda. Aí eu tenho uma automação que basicamente essa automação ela envia a mensagem para a pessoa, né? Em média de 7 dias, depois 15, 45 dias. A gente foi entendendo ali um período que é ideal para a gente enviar. E a automação basicamente ela envia a mensagem para saber se o paciente está bem ou se não está. Se o paciente ele fala que tem algum problema, a própria automação ela recebe aquela mensagem, ela envia um e-mail para a equipe, uma notificação para a equipe, e aí ela dá uma devolutiva para o cliente. Olha, já você vai ter a sua resposta, e aí a gente tem esse processo de pós-venda. E esse processo ajuda a fazer com que o cliente ele compre mais vezes e ele indica, né? Isso é interessante que na primeira experiência com automação de WhatsApp lá em 2019, a gente fazia esse processo manual, né? E esse processo de pós-venda fazia com que os pacientes criassem uma proximidade com o atendente, né?
É como se eles passassem a ver a atendente como uma amiga, como uma pessoa próxima. Porque a gente pergunta como que a pessoa tá, se a pessoa tá com alguma dificuldade. E hoje a gente faz isso de forma automática. E a forma que eu faço a automação, eu não uso aquele tipo de automação que parece um robô, que você tem os botões, né? Eu tento fazer o mais humanizado possível, né? E aí eu acho curioso que às vezes a pessoa envia a mensagem para a automação como se fosse um humano, né? Eu me chamo de automação, né? Eu coloco o termo de assistente virtual. Eu tenho o Ladeira, né? O Leandro Ladeira, ele não tem mais comercial. Justamente porque ele treinou o agente dele tão bem, mas tão bem, tão humanizado, que a pessoa chega lá e acha que tá falando com um humano. E aí, uma pessoa no atendimento, eu tava vendo um vídeo dele outro dia, perguntou, olha, eu tô falando com o Buti? Aí acho que o Buti respondeu assim, olha, eu não sei se eu sou tão ruim como um robô ou tão bom como um humano, e deixou a pessoa assim, o próprio agente dele respondeu isso de tanto que ele treinou. Então esquece isso que é robô, não é mais, tá muito humanizado, cara. O problema é que eu acho que assim, fica um gap enorme entre chegar e não nutrir o cara, né? Não sabe o que você fica falando ali pra ele, ou oferecendo a persuasão, a cópia ali, e depois só fica compra. Mas tem gente que você precisa nutrir ali. E aí a venda às vezes acontece no automático. O pessoal faz aí fórmula de lançamento, você desperta tanto desejo no cara que quando você abrir o carrinho ele compra e você não precisa nem dar um CTA pra ele clicar ali. Ele já tá convencido. Então, depois que você monta o processo, acho que o maior tempo que você demanda dentro desse projeto, talvez seja exatamente montar e criar esse projeto, o processo, a jornada, né? Então, eu acho que esse é o maior período, porque muitas vezes, hoje, tem muita gente que fala assim, eu preciso criar uma campanha hoje, mas eu já quero começar a vender semana que vem. Não é? A maioria das pessoas já chegam, olha, eu preciso vender semana que vem, eu fecho com você hoje, mas eu quero... Então, as pessoas com precisam... R$1.000, quantos leads chegam? Calma, porque existe um processo, uma jornada que precisa ser desenhada, sabe? Muitas vezes até testada, para ver se aquilo funciona. Tem que validar, é um processo de validar. Né? Então, eu acho que... E falando em processo, jornada e tal, eu queria entrar um pouquinho agora na questão da Go High Level. Quando eu conheci a Go High Level, vi uma publicidade em algum lugar e eu falei, poxa, achei interessante isso aqui. Eu mergulhei ali. Né? Eu lembro, o Carlos me ligou. Cara, tô com uma automação aqui, vamos falar, preciso te mostrar e tal. Muito legal, né? Eu vi o painel, vi tudo lá com ele, cara, topíssimo. É muito, muito legal. Achei fantástico. Imagina, o que era aquilo? Uma ferramenta eu acho que o Megazord responde tudo, né, cara? Nossa, você ir turbinando o seu, sabe? Pegar o seu avatar lá do Fortnite e né? turbinando ele, cara. É sensacional isso. Eu achei algo fantástico. Quando eu vi aquilo, brilhou meus olhos. Eu falei, nossa, que maravilha. Sabe, aquelas integrações, uma coisa falando com a outra e tal. Eu falei, meu Deus, é isso? E aí, a gente começou a entrar, foi aí que nós nos conhecemos, né? Eu precisava de ajuda. Até a minha cabeça, que é um pouco arcaica nesse sentido, entender. Eu falei, poxa, eu preciso entender isso. Eu sei que ele funciona, que é muito bacana, mas em determinados momentos é muita informação para você parar. O ideal era ter mergulhado, né? Entendido um pouco melhor, assistido todas as aulas, né? Dos processos, enfim. Mas a ferramenta, o Go High Level, você acha que ela hoje é a melhor ferramenta? Você acha que ela está preparada? Igual você falou, a questão do IA, que está ali plantado dentro dessa ferramenta. Aliás, tem várias coisas que eu achei maravilhosas. Mas me fala um pouquinho sobre ela. Ela é a melhor ferramenta hoje? A questão de processos, ela consegue enxugar bastante o tempo, né, o prazo, para você criar um processo e uma jornada, ela te ajuda bastante nesse sentido. Até que ponto você acha que parou a tecnologia por aí? Você acha que ela ainda vai evoluir? Né? O que é que você entende sobre a questão do high level que pode passar para nós? Cara, a questão de tecnologia, apesar de que eu estou falando aqui, quase 10 anos atrás eu comecei a mexer com automação, né? Hoje, a gente tem coisas mais avançadas, mas eu ainda considero que está só no começo. A Go High Level é uma plataforma que, de tempos em tempos, eles lançam funcionalidades novas, né? E cada vez mais eles lançam funcionalidades que a gente se surpreende, né? Só para vocês terem uma ideia, nessas primeiras experiências ali, até com uma experiência da coach, né? O que a gente tinha que fazer antes, eu vou colocar aqui o termo gambiarra. A gente tinha que fazer gambiarra, porque para montar aqueles funis... Os puxadinhos, eu tinha um mês...
de funis automático. Porque a partir do momento que a pessoa entrava na estrutura, ela tinha um mês de ações automáticas, porque ela passava por uma sequência de e-mail e automática. Não tinha equipe comercial naquela época, então a gente fazia muito essa linha dos funis de vendas, que vende, a pessoa faz o processo de compra, só que muitas das vezes a gente tinha que montar uma estrutura com várias ferramentas. E eu vejo que tem pessoas ainda que se deparam com isso, né? Porque eu quero fazer uma automação, eu preciso de uma ferramenta A, depois a B. Então, por exemplo, em Instagram vai utilizar, hoje é muito comum utilizar o ManyChat. Vai usar o ManyChat. Aí vai usar o WhatsApp, é outra ferramenta, vai criar página em outra. E isso, conforme o projeto ele vai avançando, vai se criando uma estrutura muito complexa para você gerenciar e cara também. Porque e aí que a galera desiste do processo, né? Cada ferramenta tem um preço. É muito comum as ferramentas também cobrarem por quantidade de leads. Se você coloca a equipe, também te cobra por isso. Então, o projeto vai se tornando complexo, difícil para você gerir. Então, se você chega hoje numa empresa de algum cliente, você vai estruturar um funil automático, ou 2, 3 funis ali. E aí a pessoa tem que cuidar, dificilmente ela vai conseguir cuidar, porque ela tem que cuidar de várias ferramentas. E o Go High Level, que eu acho fantástico dela, é porque ela trouxe uma possibilidade de a gente conseguir fazer isso em um lugar só. Antigamente eu utilizava ali, como eu falei, o Get Response, o Lead Lovers, né? Nesse projeto da Coach a gente usava o Active Campaign e usava o Lead Lovers. E aí era uma ferramenta para página, outra para e-mail, outra para outra coisa. E antes disso eu gostava muito do Active, né? Porque é uma ferramenta fantástica para você fazer automação. Depois que eu conheci a Go High Level, para mim é a ferramenta preferida. Por quê? Porque tem essa questão de você centralizar tudo. Então ali a gente tem um sistema de atendimento, a gente tem um painel de conversas, a gente tem a criação das páginas, a gente também tem essa questão de gerenciamento de CRM, com as pipelines, automação de WhatsApp, de Instagram, social media, você consegue planejar posts ali, agendar post, você consegue também fazer a criação de agentes de IA, né, de forma automática ali, você consegue ter esses agentes respondendo, como é esse caso do médico que eu citei, né, que a gente treinou um agente ali para cuidar ali, ajudar com o Instagram, e a gente consegue deixar isso tudo em um lugar só. E isso para mim foi o diferencial. Quando eu vi lá há um ano atrás, né, o vídeo lá falando sobre o Go High Level, para mim aquilo me brilhou os olhos, porque nessa trajetória trabalhando com funis, muitos projetos era mais desafiador, porque para eu montar um funil, às vezes o cliente ou ele não tinha recurso, ou ele não entendia que ele tinha que contratar uma ferramenta para automatizar aquilo, ou conforme o projeto ia avançando, ia ficando mais caro, né? E aí a gente tem hoje a possibilidade de a gente montar os funis lá e a gente conseguir automatizar esse processo em um lugar só. Não acho que é tão caro, isso vai depender da pessoa, né? Não acho que é caro. Se né? pegar plataformas picadas ali, você colocar, para montar um agente de IA, vai pagar um chat GPT, vamos dizer, cara. É que a visão do que é caro é muito relativa. Eu acho que assim, quando ele contratar uma consultoria, um gestor, um social media, ele já imagina que as plataformas do pós lá já está incluso, às vezes, no mensal que ele vai pagar. E não, né, cara? Sim. Às vezes o social media até consegue diluir dentro de um pacote do que ele tem, ou um gestor, ou que seja numa mentoria, do que for. Mas assim, não dá para começar como se fosse uma permuta, né? Sim. Na internet. Você tem que comprar a automação ou comprar uma ferramenta. E o tempo que isso em um lugar só te ajuda, cara, maravilhoso. E além disso, tem essa questão dessa possibilidade. O que eu falo para as pessoas do Go High Level, que ele não é simplesmente uma ferramenta de automação. É uma ferramenta que ela traz inteligência para o negócio, e ela também traz organização, né? Porque ali você tem os processos do seu comercial, você consegue automatizar os processos, você consegue também organizar, porque você tem um sistema de CRM, né, para gestão do relacionamento com o cliente. Então, se a pessoa não é cliente, se ela é cliente, a gente tem as pipelines ali que a gente consegue gerenciar e saber a jornada. Da forma que eu uso a Go High Level hoje, com o sistema de tagueamento dela, eu consigo saber quase todas as etapas que o cliente passou antes de comprar. Ele visitou uma página minha, ele mandou algum e-mail, ele clicou em algum tipo de assunto que eu uso, esse tipo de tag de interesse. Então eu consigo mapear o tipo de comportamento que eu tenho daquele cliente para eu pensar em ações estratégicas. Então você pensa, qual a inteligência que você traz para o seu negócio? Você saber como que o seu cliente comprou. Ele veio do YouTube, veio do Instagram,
qual que é o canal que está trazendo um resultado para você. Você tem essa inteligência, você tem os indicadores também comerciais, taxa de conversão, de comparecimentos também. Você tem um sistema de agenda dele que é ótimo também para ter os lembretes. Então ele traz uma organização tremenda para o negócio da pessoa identificando também, onde né? você tem um gargalo ali, isso, né, cara? isso. Que eu acho que é o primordial. E muitas vezes o gargalo é o próprio dono do negócio. Sim. Porque ele quer participar de todos os processos ali e ele acaba travando isso, né? Então acho que o gargalo às vezes muito vem E lógico, tem um cara que é pequeno, né? Uma empresa que é pequena e não tem às vezes uma verba para começar com isso, mas eu imagino que muitas vezes ele fala, não, tem um processo para criar e tal, e aí já cria aquele preconceito de que isso vai me dar trabalho. Sim, vai dar trabalho, mas lá na frente, cara... se pensar desse cliente aí que está mais avançado, uma média de geração de 1.000 leads. Você pensa para você gerenciar 1.000 leads que chegam por mês. 500 pessoas chegando, falando com sua equipe, né? Você imagina a demanda que você tem ali e a perda de oportunidade, né? Quando a gente teve um projeto que eu lembro dado desse projeto, que a gente começou a fazer uma automação de WhatsApp, que já era uma outra ferramenta, que a gente conseguiu ter 76% de taxa de resposta. Então, antes, o atendente ele tinha dificuldade de conversar com 5, 8 pessoas, né? Aí começou a atender 50 pessoas, 100 pessoas no mês. Quantas pessoas que você perde por você não ter um processo automático e organizado no seu negócio? Então, você pode ver como um custo ou como um investimento. Eu falei aqui no podcast passado que o lead chega, você tem um custo de aquisição ali para aquele lead, só que ele não comprou no momento que você acha que tem, não entendeu a jornada de compra do cliente e depois ele não sai do WhatsApp. Ficou esquecido no WhatsApp, lá não vai para uma agenda, não vai para o Excel, não vai para uma automação. Então, assim, a automação tira aquele cara de lá, joga em qualquer outro lugar, que seja na ferramenta, e você vai relacionar depois. E aí é entender. Então, assim, a venda não é automática, né? Não é que você disparou alguma coisa, clicou, lógico. Tem venda automática, aí é outros negócios, cada business vai ter uma inteligência. Né? Então, eu acho que pensar no como atrair e nutrir esse lead aí um ponto você ter isso. Bom, a gente sabe que o infoproduto é aquele boom do mercado, né? Hoje em dia é criar estratégias para vender infoprodutos. Fora infoprodutos, igual você citou aí, a questão do médico, da clínica e tal, tem algum mercado que está aquecido que não seja infoproduto? Você imagina que fala, olha, essa ferramenta, o Go High Level, por exemplo, funciona muito bem para clínica, para agências. Ou que talvez tenha mais gargalo comercial. Também. Então, mas nesse sentido que eu entendo que talvez... É assim, sempre tem um mercado que desponta e depois o restante vem atrás, né? Você acha que esse mercado, clínica, agência, esses são os principais clientes Go High Level hoje? Eu acredito que quem vende serviço, algum tipo de serviço, o ideal ter, né? Por exemplo, tem a minha empresa de consultoria, a gente tem consultoria, tem assessoria, a gente usa o Go High Level. Por quê? Tem essa questão da organização dos processos, da inteligência de você ter indicadores também e de automatizar alguns processos também. Então, vou falar um exemplo aqui que eu vejo que tem uma galera que usa para imobiliária, né? Imobiliária, se a gente for pensar, existe um processo que você pode ter o funil de aquisição, que é basicamente você conseguir aquele lead primeiro. Só que o ideal, né, na minha recomendação, é que a imobiliária tenha um processo de pré-vendas, né, que é um processo comercial para você pré-qualificar, ou seja, você saber se aquele lead está dentro do seu cliente ideal ou não. Esse processo de pré-venda você pode fazer de forma automática. Então, se você tem ali, é comum hoje o pessoal usar o termo SDR, né, que é aquele profissional que fica fazendo esse processo de qualificação, faz algumas perguntas para saber o interesse, para saber se está dentro do perfil. E esse SDR ele não vai dar conta de uma demanda tão grande de lead. Se você liga uma campanha de anúncio, tem muito lead, o SDR ele não vai fazer isso tão bem, ou ele vai esquecer alguma parte do processo. O que eu mais vejo, assim, até porque para a área da saúde eu ajudo a treinar também o atendente, o que eu mais vejo, assim, em vários negócios é que tem um processo, mas a pessoa não consegue seguir o processo porque ela está sobrecarregada. Então, você pode colocar uma automação nessa parte do pré-venda e você pode colocar uma automação na parte da venda, como eu dei o exemplo do médico, mas você pode trazer para uma imobiliária, para uma agência, porque a lógica é a mesma. E você coloca uma automação de pós-venda. Porque é muito comum, a pessoa vende e esquece do cliente.
O fato de você enviar, como eu dei esse exemplo aqui, você enviar uma mensagem simples. Oi, como é que você está? Você está precisando de alguma coisa? Isso é uma coisa assim que você pode fazer de forma automática, mas se você deixar para o seu cérebro, você vai esquecer. A sua mente vai esquecer. Então, coloca ali um processo automático, o cliente respondeu, você não precisa, né? A linha que eu trabalho hoje. Eu, na maioria dos casos, eu não automatizo todo o processo. Eu coloco a automação para ajudar a equipe, para dar eficiência, para conseguir suportar a demanda e não necessariamente automatizar tudo. Então, você consegue colocar, eu acredito que para qualquer tipo de negócio, você consegue colocar automação, o Go High Level. Então, porque... A gente costuma, né, até falar, né, te cortando, o pessoal quando chega de comercial, chega uma agência, chega o marketing, chega alguém vendendo uma automação que vai melhorar o processo dele, fala, não, pelo amor de Deus, corre. É o vilão, né? E não, a gente está lá para ajudar, né? Para ajudar o comercial ou o marketing ou o que for para atender isso de forma qualificada e não deixar no esquecimento. Então, assim, eu vejo o comercial que tem um pouco de bloqueio e aí você tem que ir pisando em ovos, trazer para o seu lado. Tem que conquistar a pessoa. Tem que conquistar a pessoa. Então, acho que isso é um pouco importante, né? O pessoal... se desarma, né, cara? Tem que entender isso, porque a automação ela vem para ajudar, né? Pra ajudar, nesse exemplo que eu estou dando aqui, em janeiro, tiveram 22 agendamentos que foi pelo funil de recuperação. Que a gente tinha uma base de leads ali que poderia se perder aqueles leads. A gente teve esse funil de automação, eu ensinei para a atendente, no caso, para ela ativar a automação, porque aí a automação ela tem aquele processo automático, eu programei para depois de 10, 20 dias para ela disparar uma mensagem, mas eu ensinei ela mesmo a soltar. Então a gente tem uma demanda, né, em média de 500 leads por mês nos últimos meses, tem muito lead ali que não converteu. E ela mesma vai soltando e está ajudando ela, porque no final das contas a comissão dela vai ser maior, porque a automação está fazendo um processo que se ela for fazer, ela vai esquecer, porque ela está sobrecarregada com muita demanda ali. Então, a automação ela vem para ajudar. Quando a pessoa começa a utilizar a favor dela, negócios recorrentes, né? Às vezes fica no comercial ali, ele esquece, eu tenho, né, muito trabalho, né? fazer muito o comum follow-up. esquecer. Esquece. Você tem um produto, um serviço que pode ser, né, recorrente ali à venda, mas às vezes ele vai vendo quem ficou no lembrete ali, mas passa, cara. É humanamente impossível. Um exemplo acho que para qualquer tipo de negócio pode ter, é indicação. Muitos negócios vivem de indicação. Só que indicação, é o que eu falo, que via de regra você não controla a indicação, né? Porque quando eu pergunto para as pessoas, você tem a maior demanda de indicação, mas você está fazendo alguma ação ativa para a pessoa te indicar? Não. Por quê? Porque na correria do dia a dia eu não consigo fazer nenhuma ação ou não tenho nenhum funil, nenhum processo para indicação. Então você pode muito bem, como a gente está estruturando ali, um funil de indicação automática. Que é basicamente ali a lógica da automação. A gente tem, se não me engano, são 4 automações. O que acontece? Depois que a pessoa ela comprou o serviço, eu levo ela para um formulário, que isso também é muito comum nos negócios, fazer aquele formulário de... Qual que é o nome do processo que a gente usa? Me fugiu aqui. Quando o cliente ele compra uma pesquisa de satisfação. Então a gente usa ali uma pesquisa, basicamente uma pesquisa de satisfação. Eu envio essa pesquisa e dentro da pesquisa eu tenho algumas perguntas onde a pessoa dá uma pontuação para o atendimento e dá uma pontuação para o serviço. Quando a pessoa ela me dá uma pontuação mais do que 5, através da automação eu consigo saber, eu vejo que ela é uma pessoa que é um potencial referenciador, uma pessoa que pode indicar. Então, primeiro ela passou por uma automação que enviou o formulário para ela, uma segunda automação entendeu se ela está propensa a indicar ou não, e depois uma outra automação pega essa pessoa e envia uma mensagem e pede uma indicação. E aí a gente tem todo um sistema ali de funil de indicação, que a gente dá uma recompensa para a pessoa. Quando a pessoa indica, isso é feito dentro da Go High Level. A própria automação coleta os dados, porque tem um processo que eu fiz para a gente coletar os dados de quem ela indicou, se é um amigo, se é um conhecido, pega esses dados, sobe para o CRM e outra automação, que é a quinta automação, dispara uma mensagem para essa pessoa que foi indicada. Nossa, então, isso é maravilhoso isso. Eu vi outro dia o Joel J falando, né, que eu acho que um lead que vem de indicação é 82%, né? Aí ele fala assim, mas eu vou pelo tráfego, não, eu tenho uma indicação, 82%. Mas eu vou pelo social media, mas o meu lead vem de indicação, ele é 80, acho que é 82, algo por aí. Só que assim, você fez
excelente trabalho para ele te indicar, entendeu? E se você falha nesse processo, que aí a automação te ajuda a estruturar tudo isso, ele não vai te indicar. Então, assim, eu vivo de indicação. Tudo bem, então você tem que ser perfeito no seu processo ali, ou se não tem uma mão de obra, a automação entra aí, para você ser perfeito no processo e gerar essa indicação. Sim. Então, e diminui muito o teu custo de aquisição. Sim, né? Então, você pensar como verba de investimento para marketing, você pode direcionar aquela verba, às vezes, para uma outra coisa, entendeu? Pensar no passo 2, escalar. Exato. Então, eu acho que é importante... Você cria um outro canal de aquisição. Exatamente. Que não necessariamente você precisa pagar por aquele lead, porque são pessoas indicando. As pessoas já têm a tendência a indicar, né, naturalmente, quando gostam do serviço. E se você incentivar a indicação, né? A gente teve um caso que uma pessoa só, ela indicou 27 pessoas. Uau! Que a gente rodou esse funil para fazer um E teste. o cliente do ano, né? Uma pessoa só indicou 27 pessoas. Aí a pergunta, qual o tipo de negócio que não pode ser beneficiado com um sistema de indicação como essa? Sim, Eu acredito que a maioria dos negócios podem usar uma estratégia de indicação semelhante a Aí, às essa. vezes, você pensa no custo da plataforma, mas eu te indicou 27, cara. Né? Esse custo aí... Nossa, Sim. às vezes Não é uma nem venda. custo, é investimento, né? A gente Uma fala de venda, custo, 2 vendas, paga o investimento pagou, da plataforma. Exato. Entendeu? E tem muita gente me pergunta isso, e essa é a pergunta que a gente mais ouve, que eu vou te fazer agora, que é o quê? Quanto tempo se demora para criar um funil de venda, um processo com as jornadas, um processo, em média, quanto tempo demora? Porque essa é uma das perguntas que a gente mais ouve. Sabe, poxa, a gente vai criar isso, aquilo e tal, beleza, e aí, mas quanto tempo eu demoro, quanto tempo leva para criar-se um projeto desse tal, um projeto mediano? O que eu vejo que é um erro da maioria das pessoas, eu vejo que no digital, na internet, as pessoas têm muita pressa. Pode continuar. Pode continuar? As pessoas têm muita pressa para colocar uma estratégia e ver o resultado acontecer, né? E isso acaba prejudicando muitas pessoas, porque a internet tem um grande potencial de escalar o negócio, crescer o negócio, só que a pessoa quer um resultado da noite pro dia, né? O que eu aprendi na minha trajetória sobre a questão de funil é que, em média, você tem que dar um tempo ali de 2 a 3 meses para você colocar um funil no ar e você ter a validação. O que eu gosto de dizer é que você precisa, na hora que você está construindo o funil, você ter algumas etapas que você segue, né? Porque já é uma forma que a minha cabeça funciona, né? Eu sou muito metódico e aí eu gosto de desenhar processo. Automação aqui, né? Então, você ter etapas, né? Primeira etapa, você precisa ter o planejamento. Então, você precisa fazer um estudo ali, seja do seu negócio. Às vezes a gente chega e no próprio negócio ele já tem um processo. Só que o processo dele não está claro. Isso, em todas as reuniões assim, de consultoria, antes de fazer alguma oferta de consultoria, eu entendo o negócio da pessoa antes, né? E é uma pergunta que eu faço. Como que é o seu processo de vendas? Aí a pessoa tem resultado, mas ela não sabe por que ela tem resultado. E aí eu falo para a pessoa, você precisa ter claro o que está funcionando para você. E às vezes, um processo, que é um tipo de funil, já está funcionando no negócio dela, só que ela não tem clareza. Então, primeiro, essa fase da gente analisar e você ter um planejamento. Depois você começa a implementar o funil, que é construir. Em termos do digital, dependendo do funil, você vai ter ali a peça, você vai ter uma landing page para você ter ali a captura do contato da pessoa. Você pode ter uma sequência de mensagens ali que já no processo comercial. Então tem essa etapa da estruturação. Você constrói. Depois que você constrói, você tem a validação. Esse tempo depende de cada negócio, porque se você começa no seu negócio e você tem um negócio que é muito burocrático, pode demorar. Pode ser que você construa um funil ali em 15 dias, em 20 dias, ou pode demorar. Porque às vezes, né, quando a gente está construindo, às vezes o dono ele quer participar do processo, ele precisa validar o que a gente está fazendo. Então depende. Então, no processo você vai vendo coisas que não estão funcionando e tem que dar uma mudadinha, né? Então, aí você tem a validação. Validou, quer ter a validação, visto que está funcionando aquela estrutura, a página, as mensagens, validou, aí você vem para a etapa de otimização. Que a otimização é basicamente você fazer com que aquilo funcione, mas funcione melhor. Com menos esforço, com menos recurso, de forma mais rápida, né? Então, se uma pessoa, ela pode, de repente, ela passa numa jornada ali de 7 dias e 15 dias, você pode otimizar para aquilo ser um pouco mais rápido. Você vai fazendo otimização. E a otimização do funil, a gente tem que ter sempre.
Por isso que é ideal, nem toda empresa precisa disso, mas ela precisa ter uma gestão do funil, que esse é um outro erro das pessoas. Ela acha que coloca um funil, o funil é uma máquina automática, está ali na empresa dela, pronto. Nunca mais vai olhar para ele. Né? Comprou, deixou e acha que aquilo vai funcionar. É igual sozinho. Campanha, né? Campanha é teste. Você tem que otimizar sempre para tentar trazer mais por menos. É mais ou menos isso, né? Então, é a otimização. Você precisa otimizar o funil e otimizar sempre. Como que você vai otimizar o funil? Por exemplo, se você está utilizando um funil que é através do o canal de tráfego ali do Instagram, a otimização é você fazer anúncios melhores, os criativos, a comunicação do seu anúncio. Às vezes você pode fazer um tipo de otimização que você pode mexer um pouco no seu posicionamento, como as pessoas estão percebendo você, e isso pode melhorar o resultado lá na ponta. Então, otimização a gente faz sempre. Mas você otimizou e aí você vem para a fase de escala. Porque a pressa das pessoas, né? A pessoa ligou um funil e quer colocar um caminhão de dinheiro em tráfego. Só que, às vezes, sua estrutura não está validada ainda. Não adianta você colocar um caminhão de dinheiro em leads ali, porque não vai funcionar. Então, você passou por as etapas, você otimizou, está funcionando, está legal, e você vem em escala. Aí você pode investir mais em anúncio, ou você pode escalar colocando mais canais de tráfego, né? Entrando ali no Instagram, no YouTube, em outros canais, né? Então, o ideal é a pessoa ter claro que ela precisa seguir essas etapas. Se você não está seguindo essa etapa, tem algum erro no seu processo de construção do funil. Então, depende muito, né? O que eu aprendi, né, sobre funil é que você tem que dar pelo menos uns 3 meses ali para você ter um funil ali validado e funcionando, né? Porque as pessoas, como eu falei, elas existem muito rápido, né? Eu acho que esse ponto é importante, como as pessoas te percebem, né? Você ter isso validado, porque você muda todo o tom de voz de como você se comunica lá no... Às vezes você acha que está comunicando legal, mas não, o teu público precisa que você fale de uma outra forma, né? Às vezes não precisa ser formal, ou não pode ser tão divertido. Então, assim, é como perceber como eles te veem para você ir melhorando. E aí é o antes, né? Sempre pensar no antes, não adianta... não respeitar o processo, né? Eu costumo sempre falar isso. Precisa respeitar o processo. A gente, às vezes, eu já saio, às vezes, de cliente de campanha que ele fala assim, mas sobe a campanha amanhã? Mas precisa fazer pesquisa? Ei, precisa, né? Precisa. Então, as pessoas, pela pressa, elas querem ir por a etapa, né? Então, adianta. Você começou, você não tem nem claro o seu público, você chega para você não sabe descrever o perfil de cliente, que é o ideal, que é o melhor tipo de cliente, você já tem um erro. Você precisaria pelo menos fazer um processo manual, digamos assim, de você escrever. Eu falo para os empresários, se você não tem uma pesquisa, você vai fazer uma pesquisa, você não tem redes sociais para ter audiência, faz você mesmo, né? O que eu faço muito com os empresários. Vamos sentar aqui e você escreve como que é o perfil de pessoa, qual tipo de cargo, qual tipo de lugar que ela usa aí na internet para consumir conteúdo, que tipo de lugar que ela gosta de aprender. Então, descrever isso para ter esse processo bem claro. E, às vezes, no processo de otimização do funil, pode ser como eu falei, ali na parte do posicionamento, você mexe um pouco no posicionamento, ou às vezes você vai ajustar a oferta da pessoa, né? E é importante para isso você ter uma plataforma que vai te dar esses dados. Porque como que você vai gerir se você não tem os indicadores? Então, colocou o funil, tem os indicadores para você saber como que você melhora, né? É isso que eu busco fazer. Eu coloco, como eu falei, o sistema de tag, a pipeline, para eu saber como está funcionando aí as etapas do funil e eu vou otimizando. E esse processo é contínuo, né? A gente não pode achar que pelo fato da gente ter automação, que significa que eu construí uma coisa e está funcionando sozinho. Você tem que ter esse processo de cuidar, né? Hoje em dia eu vejo muita... pergunto, né, em briefings aí, qual que é o propósito da empresa. Eu vejo muita empresa sem propósito, cara. Ele não sabe dizer qual que é o propósito. Por que a empresa nasceu? Que dor que ele vai resolver? Eu tô aqui por quê? Então, se você não tem a essência ali, né, para pensar o conceito, como que você oferece? Tem uma oferta que é legal, se você não tem essa base, né? Por que eu estou aqui? Aí eu monto uma oferta que às vezes precisa ser melhorada. E aí uma ferramenta vai entender esse processo, vai captar, vai jogar tudo naquela tela ali e você vai saber o porquê e como fazer. Então, acho que isso, propósito você ajustar é legal. O posicionamento, né? Ajusta porque o posicionamento. Você tem um propósito e aí é conectar no seu propósito. Será que as pessoas estão percebendo isso na sua comunicação? O seu Instagram está transmitindo isso? E isso é um elemento de posicionamento que você pode mexer. Às vezes, eu chego em um projeto e a pessoa, ela acha que o problema dela está no tráfego ou está, sei lá, em algum funil que ela está utilizando, mas muitas das vezes o problema que ela tem é no posicionamento. Não está claro como que a pessoa percebe ela, a proposta de valor dela, porque apesar de você ter um negócio, por exemplo, um médico, né? Você pode ter um consultório,
mas sua proposta de valor pode ser diferente, né? Então, via de regra, você pode ter uma proposta de valor que você vende só uma consulta, ou você pode vender um plano de acompanhamento, você pode, sei lá, colocar um infoproduto, como eu faço esse trabalho com os médicos, como eu vim da linha dos infoprodutos, e às vezes ajudar o médico a criar um infoproduto, não necessariamente para ele vender e ter lucro, mas para ele fornecer conhecimento ali, né? A recompensa digital e para ele nutrir, para ele educar o paciente dele também. Ele pode colocar um PDF, um conteúdo, e isso pode, a gente está falando também de proposta de valor, porque agora você não está contratando só uma consulta. Eu vou te dar a consulta, eu vou te dar conhecimento, eu vou te dar um PDF. Percepção de valor, né? Não é proposta de valor, é como você percebe isso. Então, isso aí são elementos que você pode, às vezes, ajustar ali, né? Que você mexe no posicionamento e automaticamente você vai perceber que a sua oferta tem que estar conectada com o seu posicionamento. Então, isso também é o olhar do todo, entendeu? Então, às vezes a pessoa tem uma visão muito simplista de que um funil é simplesmente colocar uma página no ar, mas não, a gente tem que olhar para tudo, porque às vezes o problema, como eu falei, não está no tráfego, não está no conteúdo, está em outro ponto que você não está olhando. Né? E é difícil, às vezes, você parar em frente a um empreendedor, que aquilo é a vida dele, que ele respira, e você apontar um erro ou né, uma melhoria. Ele vai falar, não é. Então, você tem que ter aquele jeitinho, o jogo de cintura para falar, olha, existe um processo que pode ser melhor, né? Sim. Muito melhor. Então, podemos melhorar aquele processinho ali com uma automação, e que é, às vezes, coisa simples, que não é um processo gigante. Às vezes, o processo dele é basiquinho ali. Então, dá para montar uma automação ali para ele pensar em outras coisas, ter a cabeça livre para pensar em outras coisas. Para ganhar tempo, né? Para ganhar tempo. Hoje em dia, todo mundo precisa de tempo. O cara precisa falar com o fornecedor, com o cliente, contador e tudo mais. E aí, uma automação vai ajudar ele muito. Cara. E você vê que esse tema é um tema que vai longe. Vai. Aliás, eu acredito que a gente vai ter que marcar outros dias para você vir aqui marcar também, para a gente conversar e aí destrinchar um pouco mais, né? A questão não só da automação, mas também falar de copywriter, falar de estratégias, enfim. Porque são assuntos que vão longe. Estão tudo próximos, né, cara? Tudo integrado. Assim como o Go High Level vai ter tudo integrado lá, os assuntos também estão andando tudo junto ali. Então, tá vendo? Porque foi bom trazer o Edson. É a aula, sensacional, cara. Muito bom. Edson, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui. Acho que foi muito rico para nós aqui na questão de informação. Foi muito prazeroso também, porque, cara, a gente se falava, se conversava, isso, aquilo, mas nunca dava certo, né? Desde o ano passado. Falou, poxa, e a gente vinha, né, nessa vibe aí, mas, cara, um prazerzaço ter você aqui no nosso podcast. Gostaria que você deixasse os seus contatos, para quem de repente fala, poxa, é isso que eu preciso, é esse profissional que eu quero ter trabalhando na minha empresa ou para mim, enfim. Um mentorado, né? Tem uma mentoria ali também, né? Que eu acho que E é isso, deixar os seus dados, agradecer e deixar os seus dados. Agradeço também pela a oportunidade aí, né? Como você falou, a gente está há um tempinho tentando aí marcar esse podcast aqui, né? Felizmente deu certo, né? Então, assim, a gente tá conversando aí há um tempo, né? Aprendendo juntos também, aprendendo sobre como que você atende os clientes, ajuda os clientes, né? Conectando esses pontos, como ele falou, né? A gente pode conectar os pontos, tá tudo conectado, né? Então, espero que a gente tenha outras experiências, pode convidar. A gente tem muito assunto sobre automação, sobre IA, que tá muito em alta hoje, né? Os agentes de IA. Então, assim, isso também é uma coisa que ajuda muitos empresários cada vez mais, né? Porque não é simplesmente você colocar um robô, uma automação, a IA também pode te ajudar a tomar decisão. A gente pode marcar sobre isso, né? E falando das minhas redes, né? Eu tenho 2 linhas que eu trabalho, né? Eu trabalho forte na área da saúde, né? Tenho uns 6 anos, né? Trabalhando tanto com profissionais da saúde, psicólogos, terapeutas, médicos também, né? Porque eu uso essa metodologia que eu vim adaptando dos infoprodutos, né? Então, eu trabalho com essa linha, né? Então, ajudo desde o posicionamento digital, a estratégia de conteúdo, a estratégia de tráfego pago, a estratégia comercial, colocar os funis, a parte de gestão também, que é uma outra dor também, que você também pode colocar automação na parte de gestão também para você liberar o seu tempo. Então, ajudo com toda uma metodologia ali esses profissionais. E tem outra linha que eu trabalho com infoproduto ou quem vende algum tipo de serviço, né? Pode ser consultoria, mentoria, né? Por isso eu tenho 2 Instagrams. Eu tenho um Instagram que é @oedsonTW, né? O Edson com W, o T e o W. E tem outro Instagram que é Marketing Médico, o Edson. Se a pessoa me procurar lá no Instagram, vai conseguir me encontrar. Lá eu falo muito, posto muito conteúdo, posto os bastidores. Eu gosto muito de mostrar os bastidores dos projetos para a pessoa entender também a lógica por trás das coisas. Posto conteúdo também, eu falo sobre tráfego, sobre automação. Com certeza vai ajudar muito o pessoal aí a entender mais esse universo, né? Poxa, maravilha, maravilha. Obrigado mesmo de coração, Fran.
Obrigado, Rodrigo, né? Nada, Que a gente se conhece Já é há, íntimo, sei lá, já, né? 30 anos. E aí já é o Guto, é o Fran e assim vai. Mas obrigado mais uma vez. Espero também contar com você mais vezes aqui. Pode contar. Vision sempre foi minha casa, né? Então eu já entro aqui, não bato mais na porta. Então, Já entra chutando o pé na porta. Então né? aí, sempre que precisar. Não, obrigado mesmo. E a gente vai deixar os dados, né, de vocês também na descrição. Espero ter ajudado as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Espero ter ajudado o pessoal a abrir mais a mente também, né? Sobre as possibilidades aí, né? E até um próximo podcast, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado. Careca.